Olá, o assunto de hoje vai ser Knowledge. Knowledge é um termo que não tem uma tradução muito adequada para o português, mas poderia ser entendido como os ajustes ou habilidade com os botões da máquina de ultrassom. E o primeiro ajuste que é feito, normalmente é o ajuste do ganho. O ganho diz respeito à quantidade total de brilho com que a imagem é exibida na tela. Então, um ganho ajustado alto demais vai ter brilho demais, um ganho baixo demais vai ter brilho de menos. O ganho, o ajuste do ganho é importante porque um ganho ajustado em excesso pode tirar a nitidez de imagem, um ganho, ah, pouco ganho, pode esconder algumas estruturas daquela imagem que você está estudando. Então, como é feito o ajuste do ganho? O ajuste ideal do ganho é feito selecionando a estrutura anecoica, por exemplo, um vaso ou a bexiga, e ajustando o ganho de tal forma que o interior dessa estrutura ela seja exibida de maneira anecoica, totalmente escura, né? Então, esse não pode haver ali estruturas ecogênicas no interior de uma estrutura que é sabidamente anecoica. Então, esse é o ajuste ótimo do ganho. Um outro ajuste que é bastante importante é o ajuste da profundidade. E profundidade diz respeito à maneira de adquirir os dados da imagem e exibir aquela imagem na tela. Então, pensem que num exame ultrassonográfico do fígado, por exemplo. Então, ao fazer a imagem do fígado, ah, se o ajuste da profundidade da tela está ali em torno de 4, 5 centímetros, é possível que uma parte do fígado fique escondida porque simplesmente você não ajustou a profundidade adequadamente. Ao fazer o ajuste da profundidade para 10, 12 centímetros, é possível agora visualizar o fígado na totalidade. Mas da mesma forma que existe a necessidade de aumentar a profundidade, às vezes vai existir a necessidade de diminuir a profundidade. Então, pensem no exame da veia jugular, por exemplo, que é uma estrutura que está bem superficial, bem próxima ali da pele do subcutâneo. Ao fazer a imagem dessa estrutura, se o ganho ou a profundidade estiver ajustada inadequadamente, muita profundidade, então imagine que a veia está a 2, 3 centímetros da pele e a profundidade da máquina está a 15 centímetros, por exemplo. A partir de 4, 5 centímetros, não há mais estruturas de interesse para serem utilizadas, e é como se você perdesse aquela informação. Então, ajustando a profundidade para 4, 5 centímetros, agora você vai ter uma imagem mais adequada daquela estrutura de interesse. Então, como é feito o ajuste da profundidade? Apenas centralizando a sua imagem de interesse no centro da tela e de tal forma que você não perca uh, a, a visualização de uma estrutura que está mais profunda e também não perca a imagem desnecessária. Então, a região de interesse é aquela estrutura que você intenciona estudar, ela deve se encontrar centralizada na tela e é assim que é feito o ajuste da profundidade. Vamos avaliar essas figuras. Então, aqui no canto esquerdo, nós temos uma imagem de uma sonda convexa mostrando o fígado, e percebam que o fígado, você não define bem os limites do fígado, então há dúvida se você está imagiando ou se você está conseguindo recuperar uma imagem da totalidade do fígado. Ao fazer um ajuste de profundidade, aumentando a profundidade, você consegue perceber agora nitidamente os limites do fígado, né? Talvez mostrando o diafragma aqui na sua porção inferior, os vasos e o órgão exibido em sua totalidade. No centro da imagem, nós temos dois ajustes de ganho. Na imagem superior, a gente tem um vaso, provavelmente a veia jugular e a artéria carótida logo depois. E notem que no interior do vaso, o que deveria ser anecoico, totalmente escuro, está exibindo material ecogênico, ou seja, aqui o ganho foi excessivo, e a redução do ganho vai trazer uma otimização da imagem, como mostrado aqui na imagem inferior. Então, percebo que a nitidez é diferente. E, finalmente, aqui à direita, um ajuste de ganho no Color Doppler, onde acima o ganho é um ganho excessivo. Então, percebam que os limites do vaso são ultrapassados e é mostrado alteração também nas regiões próximas. E um ajuste de ganho aqui mais adequado, mostrando o Color Doppler apenas no interior do vaso. Em relação aos artefatos, é importante dizer que muitas vezes os artefatos é que vão nos ajudar a definir as alterações naquela imagem. Então, o artefato
pode parecer que seja apenas ah, um incômodo, mas muitas vezes é o artefato que vai nos dar a informação necessária. O primeiro artefato que nós vamos falar é o artefato da sombra acústica. A sombra acústica nada mais é do que um impedimento à passagem do ultrassom, que existem em locais de impedância acústica do tipo osso ou ar. Então, imagine uma imagem de uma costela, o som vai atingir aquela estrutura, 99% vai ser refletido, ou seja, para além daquela estrutura não vai existir imagem real, vai existir apenas uma sombra que é chamada sombra acústica. Isso acontece, por exemplo, no pulmão aerado também, onde a impedância acústica do ar vai refletir 99% do som e vai gerar esse tipo de artefato tipo sombra acústica. Um outro artefato é o contrário da sombra acústica, que é a janela acústica. A janela acústica simplesmente é a facilidade com que o ultrassom ultrapassa aquela estrutura. Por exemplo, um vaso, a bexiga, a vesícula biliar, quando está cheia. Então, o ultrassom ultrapassa essa estrutura com facilidade, porque é uma estrutura anecoica. Então, grande parte, né, mais de 99% do feixe, vai ultrapassar essa estrutura e vai ser possível imaginar estruturas que estão para além da bexiga ou da vesícula ou de um vaso, por exemplo. Essa é a janela acústica. O reforço acústico posterior é um artefato que acontece quando existe uma janela acústica. Por quê? Não há atenuação do feixe, o feixe consegue atravessar aquela estrutura, né? Mais de 99% do feixe atravessa aquela estrutura, e é como se ele se concentrasse para além da estrutura, gerando o que a gente chama de reforço acústico posterior. Mais à frente a gente vai visualizar uma imagem que vai facilitar a compreensão. Imagem espelho é uma imagem de reflexão. Um grande refletor é o diafragma. Algumas vezes, ao fazer imagens do fígado ou imagens da base do pulmão, ou do hemitórax, o diafragma gera uma imagem chamada imagem espelho, que é como se ele refletisse uma imagem abdominal para dentro do tórax e pode falsear a interpretação de uma patologia torácica, quando, na verdade, nada mais é do que uma imagem espelho de uma estrutura abdominal, no caso, o fígado ou o baço. Mais à frente também uma imagem vai esclarecer melhor esse ponto. A reverberação é a presença de múltiplos ecos. Acontece, por exemplo, na formação das linhas A do pulmão. Então, o som atinge aquele limite de impedância acústica, que é o A, uma parte, ou grande parte, ou a maior parte é refletido, vai sensibilizar a sonda novamente, e de tempos em tempos esse eco vai ser repetido, formando a presença das linhas A. Também o artefato de reverberação é a própria linha B, onde na interface ar líquido de um pulmão aerado com alguma quantidade de líquido, o som vai refletir e ressoar várias vezes, formando as chamadas linhas B pulmonares, é um artefato também de reverberação. Aqui, um artefato de reforço acústico posterior, a vesícula biliar repleta de bile e uma imagem concentrada hiperecogênica logo após ela. Percebam que na vizinhança houve uma certa atenuação do feixe de ultrassom e a imagem é menos clara ou menos brilhante do que logo após a vesícula biliar, onde há o reforço acústico posterior. Notem também que o ajuste de ganho não foi feito adequadamente, porque o interior da vesícula biliar deveria estar totalmente anecoico, e aqui nessa imagem é mostrada algumas áreas ecogênicas, portanto, a redução do ganho favoreceria uma qualidade melhor dessa imagem. Aqui um artefato de sombra acústica posterior, mostrando também uma vesícula biliar com cálculo em seu interior, e por ter um material ali mineralizado, vamos dizer assim, 99% do ultrassom, do feixe de ultrassom é refletido, gerando essa imagem hiperecogênica no interior da bexiga, com uma sombra acústica posterior, a partir daí o som não ultrapassa, e é formada essa imagem de sombra acústica posterior. Aqui uma imagem espelho mostrando o diafragma e para a direita da imagem o fígado com uma lesão provavelmente hepática e a reflexão dessa imagem para cima do diafragma, ou para a esquerda da imagem nossa aqui, demonstrando que isso não é uma patologia torácica, na verdade é uma imagem espelho. Aliás, vale a pena dizer que o diafragma é um grande gerador de artefatos. Haja visto aqui a própria imagem espelho, mais à frente também a gente vai ver que ele gera um outro tipo de artefato chamado de Ringdown, que é esse artefato de
reverberação ou do som ressoando quando há meios com grande diferença na sua impedância acústica. Isso acontece no diafragma, mas acontece também na punção guiada, com a introdução da agulha, às vezes fica um pouco de ar no interior da agulha, e isso vai gerar uma grande reverberação do feixe de ultrassom, gerando um artefato do tipo ring down. Cauda de cometa é tipicamente as linhas B, que a gente já falou também que vão ressoar no interface ar líquido diversas vezes, reverberar e gerar esse tipo de estrutura de artefato chamado de linhas B. Aqui um artefato em ring down de novo, né, mostrando o diafragma e mostrando esse artefato em ring down, que são essas faixas verticais de múltiplas reverberações. Esse mesmo artefato às vezes aparece durante a punção guiada por ultrassom, devido ao fato de às vezes restar um pouco de ar no interior da agulha. Em relação à técnica, é necessário dizer que, para uma boa imagem ultrassonográfica, o uso do gel é indispensável, porque como o som não ultrapassa a barreira do ar, se não houver um acoplamento ou um contato adequado entre a sonda e a pele do paciente, a imagem vai ser gerada, não vai ser gerada e simplesmente você não consegue ultrapassar essa barreira e gerar uma imagem real. Por isso, o uso do gel é indispensável para acoplar a sonda adequadamente com a pele do paciente. Em relação aos movimentos, são basicamente esses quatro movimentos que são feitos, né? O movimento de pressão, ele é tipicamente feito para diferenciar uma artéria de uma veia ou para diferenciar uma veia pérvia de uma veia trombosada. É basicamente a aplicação de uma pressão. Essa pressão, quando o vaso, a veia é pérvia, ela vai colabar. A artéria, tipicamente, ela não colaba com a realização da pressão. Em relação à rotação, ela é utilizada para visualização de uma estrutura no seu eixo curto e no seu eixo longo. Então, imagine um estudo da veia jugular. Você pode estudá-la no seu eixo curto ou transversal, mas você pode fazer a rotação e estudá-la também no seu eixo longo ou longitudinal. A varredura serve ao propósito de estudar uma estrutura ao longo do seu comprimento, por exemplo. Então, você faz um estudo da veia femoral, você visualiza ela no seu eixo curto e continua varrendo o vaso para suas afluentes, tipo veia femoral comum e etc. A inclinação ela é bastante utilizada para fazer imagens do coração. Então, imagine uma sonda setorial posicionada no espaço intercostal, no ápice do coração, para fazer uma imagem apical 4 câmeras. Às vezes, vai ser necessário fazer movimentos de inclinação que podem ser do tipo báscula ou pêndulo, para que a imagem, para obter aquela imagem e fugir do impedimento, do obstáculo que é a costela. Em relação à orientação, essa foi uma das dificuldades que eu tive quando comecei a fazer ultrassonografia point of care, em relação à posição da imagem na tela em relação à posição no corpo. Para facilitar o entendimento, eu trago aqui a posição anatômica, mostrando na frente ventral, atrás dorsal, para cima cranial, para baixo caudal, e os tipos de possibilidades de cortes de estudo em relação à posição anatômica, mostrando o corte eixo curto, que é o corte transversal, o corte que vai da direita para a esquerda ou esquerda para a direita, que é o corte sagital, e de trás para frente ou de frente para trás, que é o corte coronal. Dito isso, é importante dizer que para a maioria dos estudos ultrassonográficos, point of care, o marcador da sonda vai estar para a direita do paciente ou para cima em relação ao paciente. Lembre-se que não é em relação ao examinador, é em relação ao paciente. Então, estará à direita do paciente e para cima em relação ao paciente. Ao posicionar dessa maneira, imagine a sonda posicionada então no hipocôndrio direito, transversal em relação ao corpo, com o marcador para a direita do paciente. A primeira estrutura que vai aparecer à esquerda da tela ou à esquerda do examinador vai ser o lobo direito do fígado. E depois, à direita da tela, à direita do examinador, vai aparecer o lobo esquerdo do fígado. Essa correspondência é importante, especialmente para a identificação de estruturas e também para a realização de punção guiada na hora de direcionar a agulha para aquela estrutura. Bom, um glossário básico, então, após tudo que nós comentamos, diz respeito a uma estrutura anecoica produzir uma imagem escura, uma estrutura hiperecoica produzir uma imagem clara ou branca,
A estrutura de referência é o fígado, e uma estrutura que é facilmente cruzada pelo ultrassom é dita uma janela acústica. Uma dica importante: durante a maioria dos estudos em ultrassonografia point of care, é necessário manter a sonda imóvel, porque uma boa parte dos sinais são sinais dinâmicos. Então, imagine uma avaliação pulmonar para diagnóstico de pneumotórax, por exemplo. Você imagia o tórax e recupera o que a gente chama de sinal do morcego, identifica a linha pleural e percebe que a linha pleural desliza. Você faz a avaliação no modo M e recupera o que a gente chama de sinal da praia. Se, se a sonda durante o exame se movimentou, se você fez movimentos de mão durante essa avaliação, essa avaliação ela é inadequada para a tomada de decisão, porque o aparelho vai entender que algo se movimentou, seja a sonda, seja a linha pleural, você não vai conseguir definir. Então, é necessário que durante esse tipo de exame, a sonda esteja imóvel em relação ao paciente. Esse é um conceito importante. Em relação aos botões propriamente ditos, aqui estão exibidos alguns botões. No canto inferior direito, um botão de ajuste de ganho, onde você faz a variação global do ganho, aumentando ou diminuindo o brilho. Aqui, mais à esquerda, embaixo à esquerda, o botão de profundidade, muitas vezes na própria aparelho vem destacando, né, ganho, profundidade, às vezes essas siglas estão em inglês, é importante conhecer sua máquina. Aqui acima o preset. O preset nada mais é do que uma configuração prévia para um determinado exame. Então, imagine que você quer fazer um exame da artéria carótida, você vai no preset de carótida, e ao invés de ficar ajustando ganho e profundidade, a máquina faz isso para você, antecipando que você quer fazer uma imagem da artéria carótida. Alguns aparelhos, eles vêm com todas as sondas acopladas e basta mudar no botão sonda ou probe para que você mude a sonda. Outros aparelhos precisam desconectar uma sonda e conectar novamente para que haja a possibilidade de utilizar aquela sonda. Aqui, um teclado um pouco diferente, mostrando ali no canto superior esquerdo o botão liga e desliga. Aqui no canto inferior direito, o botão de profundidade. Canto inferior esquerdo, o botão do ganho. Aqui acima, não está identificado, mas é o botão de posição do foco. O foco é onde o ultrassom concentra a maioria dos seus feixes, e ele é importante porque ele vai mostrar a maior nitidez daquela imagem ou daquela estrutura. Aqui os botões de ganho setorial, onde você consegue ajustar por faixas o ganho. Então, imagine que você quer, na parte mais superior da imagem, um ganho maior, e na parte inferior um ganho menor, ou vice-versa, você pode fazer isso ajustando o ganho setorial. Aqui os modos B e M. O botão de congelar, quando você quer avaliar uma estrutura com mais detalhes, ele recupera alguns segundos e você pode voltar e avançar alguns segundos em relação àquela imagem. Né? Um ajuste bem interessante. Basicamente, então, em relação aos botões, nós precisamos identificar o botão liga e desliga, o botão de ganho, que vai ajustar o brilho, o botão de profundidade, que vai ajustar a amplitude daquela imagem. Em relação aos movimentos, o movimento de varredura, para estudar uma imagem ou estrutura ao longo do seu comprimento, por exemplo, o de rotação, que basicamente para estudar uma estrutura no seu eixo longo, no seu eixo curto, e inclinação pêndulo ou básico, bastante utilizado para fazer imagens cardíacas. Os tipos de sono e os 10 passos para uma boa imagem ultrassonográfica vão incluir, primeiro, a própria escolha da sonda, porque você não vai conseguir fazer imagens, por exemplo, cardíacas usando uma sonda linear. Ela é uma sonda de alta frequência que serve apenas para imagens superficiais. Você não vai conseguir fazer esse tipo de imagem. Além disso, o pé da sonda é grande, você vai encontrar obstáculos das costelas para fazer esse tipo de imagem. Então, a escolha adequada da sonda é importantíssima. Selecionar o preset. Existe o preset para avaliação abdominal, preset obstétrico, preset para vasos. Escolha adequadamente o preset para aquela estrutura que você quer imaginar. O uso do gel para um ótimo acoplamento entre a sonda e a pele do paciente é importantíssimo. Movimentos da mão. Movimentos da mão são muito importantes para poder superar alguns obstáculos. Por exemplo, como já foi dito, o obstáculo das costelas na imagem, na geração da imagem cardíaca.
o ganho global para ajustar o brilho. Lembrem-se de ajustar o ganho para que estruturas anecoicas apareçam realmente assim, né, totalmente escuras. O ganho setorial para fazer o ajuste de ganho de forma personalizada, dependendo da faixa que se quer estudar. O ajuste de profundidade, lembrem-se de manter a estrutura de interesse centralizada no meio da tela. A ferramenta azul. A ferramenta azul é bastante interessante para quem vai fazer punção, por exemplo, de veia periférica, vai funcionar a veia basílica. Normalmente, para esse tipo de punção, a sonda escolhida é a sonda linear, e ao fazer a imagem, muitas vezes, a veia é pequena e representa talvez 10%, 15% da imagem global. Isso significa que, para direcionar a agulha para uma estrutura tão diminuta, vai ser difícil você conseguir canular ou puncionar a veia. Para isso, é possível lançar a mão da ferramenta Zoom, que vai ampliar essa imagem e facilitar a sua punção. Adequar o foco é onde o ultrassom concentra a maioria do feixe, e ele é posicionado exatamente sobre a região de interesse. Regular o Dynamic Range. Dynamic Range diz respeito às tonalidades de cinza do aparelho. Então, para ajuste do Dynamic Range, uma punção de vaso, você não vai precisar de tantas tonalidades de cinza. Basta ajustar para uma tonalidade mais baixa. Mas, para estudar um órgão parenquimatoso, é possível que você precise de mais tonalidades. Por exemplo, fazer um estudo do fígado ou do rim, talvez você vai precisar de mais tonalidades de cinza, basta ajustar o Dynamic Range para uma faixa maior de tonalidade. Essas foram as referências que eu utilizei para montar a aula. Eu sugiro que deem uma lida para aprofundar o assunto, né? Tem muito mais coisa do que eu falei aqui. E lembrem-se dos 10 passos para gerar uma imagem ultrassonográfica de qualidade. Agradeço por ter assistido até o final e até a próxima.